Olá! Muito do que impacta a nossa vida é resultado do trabalho parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Parlamento Brasil. Aqui, sempre em parceria com as TVs legislativas, a gente conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. Você vai ver. Violência nas escolas. Parlamentares de todo o país colocam o tema como prioridade do Legislativo. Território Yanomami. Hospitais ainda lotados, mas águas dos rios começam a clarear em Roraima. Pet terapia. Que tal ter o animal de estimação acompanhando o dono em clínicas e hospitais? O Espírito Santo estuda a ideia. As cenas de horror que têm acontecido nas escolas do Brasil mobilizaram parlamentares de todo o país na busca por soluções para esse grave problema. Em Minas Gerais, deputados estaduais cobraram do governo mineiro ações para prevenir esse tipo de violência. Os recentes episódios de violência em escolas do país levaram a Assembleia a chamar o governo do estado para uma grande reunião sobre o assunto. Nos últimos 8 meses, foram 13 ataques em ambientes escolares. Esta é uma edição especial do Assembleia Fiscaliza, um programa criado pelo Parlamento Mineiro para monitorar as ações do governo em diversas áreas. Via de regra, as reuniões em que o governo presta contas à Assembleia são no meio e no fim do ano. Mas a urgência do assunto ensejou uma convocação imediata das autoridades. Durante o encontro no plenário, deputados cobraram providências dos secretários de Estado. Eu conversei com muitas escolas antes dessa reunião e não chegou nada na escola. Não chegou nenhuma orientação, não chegou nenhum processo, protocolos, não tem nada na escola. Que o governo passe a dedicar mais orçamento a esta agenda, porque o levantamento feito pela própria Assembleia Legislativa mostra que dos recursos empenhados, poucos são executados no que se refere a uma política de paz nas escolas. Então, quando você não tem orçamento, reflete na ausência de uma política lá na escola. E é sobre isso que a gente precisa cobrar, do que está sendo feito efetivamente para fortalecer a escola e protegê-la, tanto os profissionais quanto os estudantes. Os parlamentares também trataram da aplicação de leis produzidas pela Assembleia. Nos últimos anos, foram pelo menos 11 normas. Entre elas, a que trata de ações de psicologia e serviço social na rede estadual de ensino, a que cria uma política estadual de promoção da paz nas escolas e a que estabelece diretrizes para a implementação de ações de proteção e defesa civil nas escolas, aprovada neste ano de 2023. Ele permite uma interlocução intersetorial da própria administração pública. Ele já deixa autorizado o governador a compartilhar dados, de forma mais célere. Ele já dá essa ferramenta ao governador, fala, olha, trabalhe com a Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Educação e Corpo de Bombeiros. Ele já dá esse comando jurídico, permitindo o governo já atuar de forma integrada com essas quatro órgãos do governo. Entre as ações anunciadas pelo governo estão a aquisição de 174 viaturas policiais e o monitoramento de redes sociais. Esse monitoramento nos permite ações preventivas e permite ao sistema de defesa social do Estado respostas qualificadas a essas pessoas que insistem em provocar esse pânico, essa histeria na sociedade. Nós já teremos a partir de amanhã um maior controle na entrada, mas não restringindo o acesso. Sim, nesse primeiro momento agora é conscientização da população, que também as escolas terão que passar para os pais como é que vai funcionar a partir de agora e também se adequar ao protocolo que já foi divulgado. O evento contou ainda com a presença de representantes do governo federal, Defensoria e Ministério Público de Minas. Esta promotora de justiça chamou a atenção para a importância de medidas de prevenção. A escola pode trabalhar preventivamente nessa construção de cultura de paz por meio de diversos projetos.
ela pode pensar na abertura de diálogos, ela pode pensar na formação de assembleias com os alunos, é possível pensar na justiça restaurativa dentro das escolas, isso é uma iniciativa extremamente importante. O importante é que o diálogo substitua a violência neste momento, que os jovens se sintam acolhidos em suas dificuldades. Eu quero também conclamar a nossa sociedade para um trabalho de humanização. Nós precisamos nos unir contra a violência. É o calor humano que vai nos dar condição de respeitar mais, de querer bem. E é assim que a gente acredita numa sociedade melhor. De acordo com o presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, o assunto vai continuar na lista de prioridades do Parlamento Mineiro. Mas esse encontro não é conclusivo. É apenas um marco inicial de um novo ciclo de trabalho deste Parlamento Mineiro, em que serão ampliadas e intensificadas as discussões, ações e estratégias de enfrentamento com o envolvimento de todos os parlamentares por meio das comissões dessa Casa e da sociedade civil. Precisamos fazer com que a escola se fortaleça como um lugar de encontro, de acolhimento, de respeito e de paz. O massacre de Realengo foi lembrado numa audiência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que discutiu o bullying nas escolas. O crime aconteceu em 2011. 12 crianças foram mortas. O deputado Júlio Rocha promoveu um encontro no auditório da Alerj para discutir o bullying e o cyberbullying nas escolas. Na ocasião, também foi feita uma homenagem às vítimas do massacre ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, que completou 12 anos nesse mês de abril. O evento começou com um minuto de silêncio em lembrança às 12 crianças que morreram no dia 7 de abril de 2011. Adriana Silveira é mãe de uma das vítimas. Depois da tragédia, ela criou a Associação Anjos de Realengo, que luta por mais segurança nas escolas. Muito triste a gente acordar e ver nos noticiários que está acontecendo novamente. O desembargador Ciro Darlan, ex-titular da Vara da Infância e Juventude, lamenta que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 31 anos, não esteja sendo respeitado. Disse também que a escola precisa construir uma cultura de paz e não de ódio. 31 anos de vigência e nada mudou. Nós estamos assistindo hoje mesmo, agora na cidade do Paraná, uma pessoa matando crianças, como fez Herodes no tempo que queria matar os prováveis messias. Quer dizer, nós não como civilização, nós não evoluímos nada, nós continuamos matando crianças covardemente, agredindo crianças covardemente. Nós temos que ter dentro da escola uma cultura de paz, não uma cultura de violência. Nós não podemos admitir que crianças continuem praticando bullying umas contra as outras, professores praticando contra crianças, crianças praticando contra professores. A escola é um lugar, assim como a família, é um lugar de construção da paz. O deputado Júlio Rocha apresentou um projeto de lei já em tramitação na Alerj que institui a Semana Verde e Branca de enfrentamento ao bullying e ao cyberbullying nas escolas públicas e privadas do Rio. A proposta, em parceria com a deputada Renata Souza, altera uma lei de 2013 e sugere uma série de ações nas escolas que devem ser acompanhadas por assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Para conscientização, para a gente poder chamar a atenção da sociedade para realmente esse problema. Mas era um problema fixo dentro da escola. Agora a criminalização já está vindo de fora para dentro. Já estão começando a achar isso legal. Eu acho que é aí que mora o perigo. Hoje a gente não tem mais segurança nem dentro da escola. Infanticídio, garimpo e drogas em terras indígenas foram temas de algumas das perguntas dirigidas à ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, em audiência na Câmara dos Deputados.
Veja na reportagem da TV Câmara. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez uma exposição dos planos e programas do novo ministério aos deputados da Comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais. É um ministério inédito que protagoniza a luta dos povos indígenas, e que marca o início de uma reparação histórica dessa negação de direitos e da invisibilidade dos povos indígenas durante esses 5 séculos. A ministra foi questionada pelo deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre a retirada de garimpeiros e madeireiros dos territórios indígenas. A violência está contida efetivamente ou ainda há focos de ataques, de possibilidades de crimes? Nós estamos com Calhapó, Munduruku e Yanomami, que é retirada de garimpeiros, Estamos com Trincheira Bacajá, Uruerauau, Caripuna e Guajajara, que é retirada dos madeireiros. A ministra também respondeu aos questionamentos da deputada Silvia Wayampi, do PL do Amapá, sobre o cultivo de drogas nas aldeias. A senhora é a favor da plantação de maconha ou do crescimento econômico para a plantação de arroz, soja, milho e demais víveres nas aldeias? Eu sou tanto contra como repudio o tráfico de drogas em qualquer situação. Eu afirmei sim que o meu povo usa e continua usando. Usa chá de maconha para muitas enfermidades. Outro assunto abordado pela ministra foi a ocupação de terras privadas por indígenas, conforme denúncia do deputado defensor Estélio Denner, do Republicanos de Roraima. A senhora é a favor que a gente possa também retirar os indígenas das terras onde são propriedade privadas, as fazendas, onde tem famílias seculares em Roraima, totalmente registradas? Indígenas não invadem terras. Indígenas têm muitos dos seus territórios invadidos, Nós temos os territórios tradicionais. Quando o indígena reivindica um território, é porque ele sabe que é um território tradicional. Temas polêmicos como infanticídio de crianças com deficiência nas aldeias e exploração econômica dos territórios pelos próprios indígenas também foram apresentados pelos deputados professor Paulo Fernando, do Republicanos do Distrito Federal, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Gostaria de saber da senhora qual é a medida efetiva do seu ministério para coibir tal prática e salvar a vida das crianças indígenas indefesas. Porque ao invés de tanto assistencialismo, não que eu seja contra, mas porque também não dá o direito desses povos e fazer com que essa terra seja uma terra produtiva. Quem mais mata suas crianças e que deixa seus filhos na rua somos nós, povos indígenas, deputado Paulo Fernando. Eu estou aqui para defender a vida. Nós, povos indígenas, defendemos a vida. E é por isso que nós vamos seguir lutando, sim, contra a mineração nos territórios indígenas, contra o garimpo ilegal nos territórios indígenas, contra a exploração de madeira nos territórios indígenas, contra a grilagem de terra, contra os territórios indígenas e comunidades tradicionais. As águas dos rios na terra indígena Yanomami começam a dar sinal de vida. A boa notícia veio do IBAMA e também de lideranças indígenas. O relato foi feito durante uma audiência pública em Roraima com senadores da comissão temporária que analisa a situação Yanomami. A terra Yanomami tem cerca de 10 milhões de hectares, onde vivem 31 mil indígenas distribuídos em 371 comunidades. São etnias diversas e que incluem indígenas em isolamento voluntário e de recente contato. A maior parte do território indígena Yanomami fica em Roraima, mas se estende também pelo estado do Amazonas e cruza a fronteira da Venezuela. A constante presença de garimpeiros no território Yanomami coloca a saúde e a segurança da comunidade indígena em risco, além de causar danos ao meio ambiente. Com o avanço do garimpo nos últimos anos, a situação se agravou. O mercúrio utilizado na mineração do ouro contamina a água, os peixes e o solo e provoca doenças neurológicas sérias que afetam o futuro da população. Nós estamos conseguindo tirar
o mercúrio da água. O mercúrio é um metal pesado, extremamente poluente, e ele está afetando toda a cadeia trófica. A cadeia trófica é a cadeia da vida. Tudo que é vivo se contamina com mercúrio. E esse mercúrio, da forma como ele está sendo utilizado nesse garimpo na Yanomami, existe uma razão de utilização de 1 quilo de mercúrio para 1 quilo de ouro. Então, se nós fizermos uma conta que saiu 120 toneladas de ouro da terra indígena Yanomami, nós temos 120 toneladas de mercúrio nos rios e igarapés da terra Yanomami. O rio Arariquara é o principal formador do Rio Branco, que é o principal formador do Rio Negro, que forma a bacia amazônica. Então, nós estamos falando de uma poluição ambiental gigantesca causada pelo garimpo na terra indígena Yanomami. Além da destruição de toda a floresta, que nós já fizemos uma medição via monitoramento por satélite, nós temos quase 8.000 hectares de floresta destruída por conta das cicatrizes feitas pelo garimpo, o garimpo de jateamento, o garimpo de barranco. Fora todo o dano ambiental causado pelas balsas, que é um dano mais difícil de ser mensurado. Em janeiro deste ano, o mundo compreendeu a gravidade da crise humanitária envolvendo os Yanomami. Quase metade dos indígenas do território estava doente e mais de 1.000, em estado grave, foram resgatados numa força-tarefa envolvendo várias pastas do governo federal. De 219 crianças, 69 foram diagnosticadas com desnutrição. Desnutrição aguda, grave e moderada. O Senado Federal criou uma comissão temporária externa para acompanhar a situação dos Yanomamis e também a retirada dos garimpeiros da região. Numa diligência em Roraima, 3 meses após o início dos esforços do novo governo para barrar a situação do garimpo local, senadores visitaram vários hospitais de Boa Vista e constataram que as instituições ainda estão sobrecarregadas. A CASAI, Casa de Saúde Indígena, tem capacidade para atender 450 pessoas, mas abriga hoje 732 indígenas. A maioria por problemas com doenças como a malária e também problemas respiratórios, inclusive a tuberculose. Precisa se fazer atenção básica para que a gente saia desse cenário, porque esse cenário é a falha da atenção básica. Se você consegue pegar uma diarreia, você consegue fazer o soro oral ali supervisionado, você evita que essa criança chegue ao plano C, a uma desidratação e ter que remover ela de emergência. Com a CASAI lotada, os hospitais da cidade, para onde deveriam ser encaminhados os indígenas em estado mais grave, acabam recebendo mais pacientes do que têm condição. Vamos trabalhar para que possa realmente melhorar o mais rápido possível, até porque está chegando o período de inverno e aí a assistência ficaria prejudicada. Na agenda de atividades aqui em Boa Vista, os senadores estiveram reunidos também com o governador do estado de Roraima, Antônio Denário. Entre os assuntos estava a retirada pacífica dos garimpeiros das terras indígenas. Os garimpeiros estão se retirando por conta própria, estão saindo e é nossa missão aqui apresentar uma proposta e uma solução que venha resolver esse conflito. Numa audiência pública, representantes de órgãos do governo e de lideranças indígenas apresentaram aos senadores os avanços já alcançados no território Yanomami. Em nome do povo Yanomami, falando, fico muito feliz, o trabalho que está sendo feito na terra indígena Yanomami pelo IBAMA, Polícia Federal, FUNAI, que estão trabalhando muito para expulsar os garimpeiros, para a gente voltar essa liberdade que foi tirado pelos garimpeiros na terra indígena Yanomami e nas comunidades. O superintendente do IBAMA em Roraima explicou que há mais de 2 meses o Instituto está fazendo um trabalho em campo junto com a Polícia Federal, as Forças Armadas e a Força Nacional para a retirada do material de garimpo das terras indígenas. Como resultado, as águas dos rios já estão mais limpas. Se você faz uma comparação da água antes da operação e a comparação da água agora, depois de 60 dias de operação, a água dos rios está limpando, a vida está voltando. Nós estamos muito felizes porque a água é vida e a água suja é algo muito terrível para cada um de nós. Então os Yanomamis estavam muito preocupados com isso. Hoje, em alguns lugares, já podemos beber
a água já mais clara naquela região. O delegado da Polícia Federal de Roraima pediu mudanças na legislação com punições mais severas para o garimpo em terra indígena, além de proteção permanente da área pelas forças de segurança, tanto no controle dos rios quanto do espaço aéreo. A terra indígena Yanomami tem o tamanho do estado de Pernambuco. São inúmeros garimpos espalhados, não só nos rios, como também em terra firmes, né? Uma região muito grande, tem uma dificuldade gigantesca por fazer fronteira com a Venezuela, né? E o que a gente tem observado é que todos os ataques que são realizados pelas forças de segurança e retirados os garimpeiros, eles retornam em seguida. Isso é normal. Além disso, o sentimento de impunidade, pela fragilidade da legislação. Alguém me informou que era a 19ª operação que ocorria nas áreas indígenas dos Yanomamis. Mas se não houver instalação, suprimento, manutenção, acompanhamento, fiscalização, controle, presença, etc., daqui a pouco essa comissão não vai ser mais temporária, vai ser uma comissão permanente. E não é isso que nós queremos. Olha só essa ideia. No Espírito Santo, animais talvez possam ajudar na recuperação física e emocional de pacientes em clínicas e hospitais. Isso se for aprovado um projeto de lei que contempla a terapia assistida por animais em unidades de saúde públicas e privadas. A proposta está sendo analisada pelos deputados do estado. A integração dos animais à medicina já é uma realidade em alguns estados brasileiros, em países da Europa e nos Estados Unidos. A pet-terapia furou a bolha dos tratamentos convencionais e derrubou muitas barreiras quando se trata de restabelecer a saúde e o bem-estar de pessoas que enfrentam todos os tipos de desafios. Os bichos ajudam a levar desenvolvimento e qualidade de vida para pacientes que vivem acamados, idosos, pessoas com autismo, síndrome de Down e até depressão. O Geros, de 4 anos, é a estrela entre vovós e vovôs desta casa de repouso. Ele foi treinado desde os 4 meses de vida para ajudar os idosos, que se emocionam ao falar do cão. Ela é muito bom. É, por quê? Porque ele já é da família. Eu gosto de passar a mão nele, que ele fica assim, ele se acha bem, carinhoso. Ele é muito bom, o Geros. A gente não pode ficar sem ele aqui, não. A fisioterapeuta especialista em gerontologia, Rafaela Papalino, conta como o Geros chegou na instituição. Existiu uma doadora lá de Piúma que ofereceu o Geros. O Golden, ele é utilizado para pet-terapia e ela, sabendo do nosso trabalho com idoso, ela falou, olha, eu acho que eu tenho um lar para o Geros, vocês querem o Geros? E aí ela doou o Geros para a gente e a gente iniciou o processo de treinamento com ele e ele foi inserido na instituição e começou o trabalho aqui. Os treinamentos começaram a ser aqui, com os vovôs, e a ideia é participar da qualidade de vida deles, dos processos de reabilitação, fisioterapia, educação física. Ela explica como funciona a pet-terapia e quais os benefícios da integração entre animais e o paciente. Ele é muito utilizado na questão de depressão, saúde mental, ele melhora muito a dinâmica do idoso. Nós temos idosos também com doença de Alzheimer, então ele resgata a memória, ele ajuda a fazer com que esse idoso caminhe mais, os vovôs estão sempre mais felizes, mais alegres, não tem um lugar que ele não entre que não produza um sorriso. Para incentivar uma participação maior dos animais no dia a dia de pacientes e idosos, a deputada Janete de Sá protocolou neste ano projeto de lei de número 147 que propõe a adoção da TAA, a terapia assistida por animais, em unidades públicas e privadas do Espírito Santo. A iniciativa prevê o ingresso de animais domésticos e de estimação em estabelecimentos públicos e privados de saúde, clínicas da família, asilos e ambientes terapêuticos e de tratamento. Está comprovado que nem sempre o tratamento da enfermidade garante a saúde da pessoa. O que é saúde? É o bem-estar físico, mental e social. E nós temos a clareza
que o animal, ele tem uma relação muito grande com o seu tutor. E se seu tutor ele está internado, essa relação de carinho, de afetividade, que é inocente, que é real, ela acaba sendo transferida para o tutor. Eu acho uma boa ideia, inclusive as crianças, eu tenho a netinha, e ela adora passar a mão e brincar com a cachorrinha e se diverte bastante. Agora, com relação às outras pessoas, a gente tem que respeitar quem não gosta e tal. Em hospital eu já vi gente entrar até com um cavalo lá dentro. A ideia do animal não pode misturar com o ser humano, né? O animal tem doença, o ser humano é diferente do animal, né? Então é meio complicado, complicado essa parte aí. Eu tenho cachorro, eu tenho 7 cachorros e eu acho que isso é bom para a pessoa que está lá mesmo e para o cachorro, né? Sente falta da pessoa quando fica muito tempo também. Eu acho positivo. Se eu tivesse na condição de hospitalado ou mesmo se eu estivesse longe de casa, eu gostaria de ver os meus bichinhos. Faria diferença para mim. É mais amor, né? Mais a ligação entre o humano e a natureza. Eu acredito muito nisso, nessa conexão. Mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? Essa é uma frase antiga, mas que voga bem. E você, o que acha disso, hein? Parece bacana a ideia, né? Bom, o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem. Semana que vem a gente volta. Tchau!